A paz do Senhor Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Maravilhoso é a palavra, maravilhoso, ou melhor, maravilhosa é a palavra de Deus, maravilhoso é o Deus que nos dá a sua palavra. Por quê? Porque Deus, ele tem aquilo que é de melhor para o ser humano. O ser humano peca, se rebela, se afasta de Deus, e ainda assim, Deus tem o melhor para o ser humano. Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos mostra que ainda há esperança para o ser humano caído, ainda há solução para os nossos problemas. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos garante isso. E quando o homem pecou, junto com o pecado vem a consequência. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E quando nós pecamos, existem consequências para os nossos atos. Isso ficou muito claro quando Deus deu a lei para Moisés para ser dada ao povo de Israel. Pois quando se era quebrado, quando a lei era quebrada, quando o mandamento de Deus era descumprido, quando eles não cumpriam a lei, eles tinham consequências sobre si. A palavra de Deus nos mostra um exemplo, um dos mandamentos da lei moral de Deus, o Decálogo, Êxodo 20, não adulterarás. E um pouquinho mais para frente, ainda Êxodo diz que aqueles que forem pegos em adultério devem ser apedrejados até a morte. Ou seja, a quebra do mandamento de Deus, a consequência, a sentença era a morte. E assim para com os demais. Cada um tinha a sua sentença. Então, quando se desobedece a Deus, não só aquela lei que foi dada a Israel através de Moisés, mas quando se quebra a lei de Deus, aquela que Ele coloca em nosso coração, a lei espiritual de Deus, quando se quebra os princípios de Deus, há consequências. E assim foi com Adão e com Eva. Eles quebraram o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não só aqueles que pecam, mas aqueles que levam as pessoas a pecarem, receberão juízos de Deus. A serpente que estava ali sendo usada por Satanás, que induziu Adão e Eva a pecarem, ela recebeu uma sentença de juízo. E a mulher também, representando a mãe de todos os seres humanos, Eva, recebeu uma sentença de juízo. E Deus, Ele vem e diz: porém inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher. E a descendência da serpente e a descendência da mulher. Mas se a serpente estava sendo usada por Satanás, então Deus botou inimizade entre Satanás e os homens. Mas quando ele fala da semente de Satanás, a semente de Satanás são os demônios. É o reino da treva que surgiu através de sua rebelião. Existe uma inimizade entre o reino das trevas, sobre Satanás e os demônios, para com os homens. E muitas vezes Satanás consegue enganar os homens, os trazendo para o reino das trevas. E os homens cegos pelo pecado não conseguem ver que este relacionamento com o reino das trevas, esse relacionamento com Satanás, muitas vezes exercida de forma indireta. Ele não se mostra, mas o homem vai se aprofundando, se afundando nos pecados e passa a ter um relacionamento com o reino das trevas. E esse relacionamento é ruim, vai levar o homem à morte. Então existe
Deus colocou uma inimizade entre o reino das trevas e os homens, mas os homens estão se deixando levar pelo reino das trevas, estão se deixando levar pelo pecado, e estão se fazendo amigos de Satanás. Só que Satanás não corresponde com amizade, Satanás quer o mal do homem. E o homem tem que abrir os olhos para enxergar que o único e verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. Então toda a semente, tudo aquilo que sai de Satanás, a rebelião, os demônios, o pecado, o reino das trevas, tem inimizade para com todos os seres humanos. Porém, preste atenção, Deus deixa uma promessa linda neste versículo, dizendo que a semente da mulher, queria nascer através de uma mulher, de um ser humano, iria esmagar a cabeça da serpente, iria acabar com Satanás, iria acabar com os demônios, iria acabar com o reino das trevas. Mas para se acabar com o príncipe dos demônios, é necessário que o príncipe da paz venha estabelecer o seu reino. Para que o reino das trevas acabe, é necessário que o reino de Deus se estabeleça. Então essa promessa nos fala aqui da semente da mulher, mais especificamente de uma virgem, nasceria o Salvador da humanidade, aquele que iria reconciliar Deus para com os homens. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que padeceu sobre as mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está vivo, pois cumpriu aquilo que estava profetizado. Ele esmagou a cabeça da serpente, glória a Deus, e pelo seu sangue, nós que entregamos as nossas vidas a Ele, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e que você saiba que existe essa promessa que foi feita lá no começo, na criação. Essa promessa é para mim e para você, porque em Cristo Jesus, pelo seu sangue, nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.